Isaías 46, versículos 3 e 4. Isaías 46, versículos 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães são cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Desde que Cristo deu início à edificação da sua igreja na terra, o cristianismo recebe a marca da mulher. Isso é inegável. Mulheres não apenas sustentaram a Jesus, mas também acompanharam os apóstolos e se tornaram evangelistas, defensoras da fé e mantenedoras da obra missionária. Elas estavam presentes nos momentos cruciais, ajudando na pregação do evangelho, no estabelecimento de igreja, transmitindo ensinamentos e valores cristãos. A mulher, ela ocupa um papel fundamental nas páginas da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Contrariando a cultura da época, Jesus frequentemente interagia com as mulheres. Exemplos: Joana, mulher de Cusa, que ao lado de Susana e Maria de Magdala, ofertavam para o sustento de Jesus. Para quem não sabe, o ministério de Jesus na terra recebe o sustento vindo da parte dessas mulheres. Maria, a conhecida como mãe terrena, ela é reverenciada por sua obediência e por sua fé. Maria Madalena, que acompanhou e contribuiu para o sustento e o ministério de Jesus, recebe como recompensa a oportunidade de ser a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo, um evento central da fé cristã. Marta e Maria de Betânia mostraram diferentes formas de devoção e de serviço a Cristo. Além disso, no desenvolvimento da igreja, nós encontramos Priscila, que junto com seu marido Áquila, doutrinava, pregava, assistia, cuidava e fortalecia os novos na fé. Febe, mencionada como serva fiel e hospitaleira na carta aos Romanos, ela é também um exemplo para nós. Desde que Cristo deu início à edificação da sua igreja, o cristianismo então recebe a marca da mulher. Mulheres não apenas sustentaram a Jesus e acompanharam os apóstolos, mas também se tornaram verdadeiras defensoras da fé cristã. Elas estavam então presentes em todo o ministério de Jesus. Isso é inegável. O ministério de Jesus e o início do cristianismo é marcado pela presença de mulheres que hoje eu não tenho a menor cerimônia de chamá-las de mulheres de Deus. Isso joga por terra a ideia de que a mulher não fazia nada. Isso não é verdade, tá? As mulheres tiveram participações importantíssimas. É bom lembrar que nós não encontramos nas páginas do Novo Testamento apóstolas, pastoras e diaconisas oficiais. Em Atos, no capítulo 6, nenhuma mulher fazia parte da liderança, nenhuma mulher foi eleita para exercer o diaconato em Jerusalém. As pessoas esquecem que a Palestina, ela, na época dominada pelo Império Greco-Romano, já havia dado liberdades significativas à mulher, e Jesus dá essa abertura também no cristianismo. Na época, as mulheres poderiam ter bens próprios, elas poderiam receber herança, fazer negócios e usar seus bens de forma livre. Algumas eram cultas e com conhecimento comercial e cultural elevadíssimo na época, contribuíam para o sustento de suas famílias e para a edificação também da igreja na época. Poucos estudiosos percebem isso, que mesmo dentro das limitações impostas pela hierarquia funcional do universo, e quando eu digo hierarquia funcional do universo, eu estou chamando a atenção para como a Bíblia trata essa questão familiar. Toda família tem um líder, tem um cabeça, que é o homem. Essa mulher lhe deve submissão, mas isso em nenhum momento impediu que algumas mulheres fossem utilizadas
por Deus. A mulher sempre foi fundamental no trabalho das igrejas. Aqui eu faço menção para a UAF. A UAF faz diferença. As mulheres fazem a diferença em nossa igreja. Quando a Igreja Presbiteriana Central comprou um terreno ali próximo à Arena da Amazônia, eu lembro que faltou dinheiro para eles pagarem uma das parcelas. E o pastor José João, sem saber de onde tirar dinheiro, chegou a presidente da UAF e disse: a UAF tem dinheiro. Então, em todas as igrejas, se vocês quiserem saber quem tem dinheiro na igreja, procura as mulheres que a UAF tem dinheiro. Eu fui pastor na União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Quando a UIECB comprou uma sede no centro do Rio de Janeiro, um dia o pessoal desesperado, sem ter dinheiro para pagar as prestações, aparece a União Auxiliadora Feminina com dinheiro e ajudou a pagar as parcelas. Aqui os bazares sustentam a construção, as ofertas sustentam a nossa construção. Se vocês olharem, né, os que estamos visitando, nós estamos com um forro novo, né, luminárias novas, e a UAF continua trabalhando. Em breve nós vamos melhorar também aí fora. Aqui então os bazares sustentam a construção e as cantinas fazem chegar ofertas missionárias na Venezuela, em Cabo Verde. Nós já enviamos ofertas e agora estamos enviando oferta para os Estados Unidos. É nesse contexto que mulheres como Maria Rodrigues, Maria José e a irmã Cacilda, minha mãe, que sempre esteve presente no meu ministério, e mais, a senhora sempre esteve envolvida nos projetos da igreja, por onde a senhora passou, mostrando que na história Deus usou mulheres com dons, com talentos e com recursos, como a senhora, que mesmo tendo poucos recursos, nunca deixou de contribuir, nem a senhora, nem a irmã Maria Rodrigues, nem a irmã Maria José. Observando a vida de vocês, personagens da igreja e dos personagens bíblicos, que sempre se destacaram por sua fé, eu vejo que a obediência que vocês têm geram esse envolvimento na obra. Isso deve ser algo que deve mexer com os mais jovens. Encontramos qualidades, né, em vocês, e conquistas que superam as dores, os defeitos, os erros e pecados. Nós não podemos deixar de lado e esquecer isso. A vida, ela é feita de derrotas e vitórias. A vida é feita de derrotas e vitórias. Tem um momento que nós ganhamos, tem um momento que nós perdemos, tem um momento que nós vencemos a tentação, em outros momentos nós somos derrotados. Paulo, quando ele olha para nós e vê que na nossa vida nós tivemos esses escorregões, esses tropeços, essas quedas, essas cabeçadas que todos nós damos na vida, ele nos desafia a deixar essas coisas para trás. Ele diz: pegue todos os seus erros, seus defeitos, seus pecados, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Essa é a beleza do Evangelho. Tem um projeto futuro. A nossa vida não termina aqui. Você não é um complexo orgânico, animado apenas, que você vai desfazer quando essa animação sair de você. Você é uma alma eterna que possui um corpo, e o crente tem uma promessa dada por Deus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Essa receita que Paulo dá, ela faz com que a vida cristã ela seja prazerosa, esquecendo das coisas que ficam para trás. Deixe para trás. Quando a carta aos Hebreus é escrita, no capítulo 12, nós somos orientados a jogar fora todo o peso morto. E quando nós chegamos numa certa idade, nós temos um hábito de acumular coisas, né? A gente faz as mudanças dela e tem isso aqui não. Isso aqui não pode se desfazer. A última mudança, eu disse para ela: mãe, estava na hora de se
sabe? Abandonei esse estufado aqui, ele é muito grande, quase que ela me bate. Então, nós temos esse hábito de nos apegar às coisas, são coisas nossas, e tudo isso tem um valor, tem um significado para todos nós. Essa vida cristã, ela se torna de fato prazerosa, mesmo com essas coisas, com esses pesos mortos que nós carregamos. Mas a ideia é, olha, jogue fora todo o peso morto, deixe de lado, se livre das coisas que lhe trazem problemas, de pesos que você vai ter que carregar na vida. Isso é a ideia central de Paulo. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, significa não se abater com as provas, não se curvar e não desistir diante das adversidades da vida. A vida, existem lutas, existem dores pessoais, mas nós temos que continuar prosseguindo. A vida verdadeira para ser vivida não é essa aqui não. Nós estamos aqui de passagem, e algumas das pessoas passam de forma muito rápida. Eu praticamente não tive a oportunidade de conhecer aquela que seria a minha outra parte, né? Porque quando a nossa família começa, tem o Aldenir e nasceu a Aldenira, e Deus levou a Aldenira. Aí veio o Alzenir e a Alzenira. Aí nossos pais se reuniram, acaba com isso. Aí veio o Daniel e depois a Raquel. Já não é mais Joel, Raquel, Daniel, já não é mais a sequência, mudou. Mas era interessante isso. Então, um crente abençoado nem sempre tem vida fácil. E hoje, a senhora comemora 80 anos, e eu não tive a oportunidade de conhecer minha irmã. Quantos parentes nossos já se foram? Então, prosseguir para o alvo, para o plano da soberana vocação, significa não se abater, não desistir, não baixar a cabeça diante das lutas pessoais, diante dos pecados, diante dos erros, diante das adversidades. Um crente abençoado nunca teve vida fácil. Em nenhum momento a Bíblia promete vida fácil para alguém. Uma das coisas que eu acho interessante são essas. Você entra nessas livrarias chamadas evangélicas hoje, aí você vê lá 10 motivos para você ser feliz, 10 passos para você ganhar a vitória, 10, sabe, parece receita para bolo. Agora presta atenção, como é que um sujeito ele vai fazer uma receita com 10 itens para que todas as pessoas sigam os mesmos itens e todos serão felizes da mesma forma? Gente, está faltando bom senso. Isso não existe. Quando Jesus chama os seus discípulos, diz para eles: no mundo vocês terão o quê? Aflições, mesmo que você siga esses 10 passos. Vou dizer uma coisa para vocês: se pegasse fogo em tudo quanto é livraria evangélica nos nossos dias hoje, nós teríamos um ganho de inteligência espiritual no seio da igreja fantástico, que as pessoas, sabe, é uma afronta para a nossa inteligência. Em nenhum momento você vê homens de Deus, mulheres de Deus, tendo vida boa, cheio da grana, cheio do recurso, prosperidade. Que história é essa? Isso não existe. A fé, ela não é para facilitar as coisas. Tem gente que pensa que a fé é para facilitar as coisas. Você vai alcançar, adquirir tudo pela fé. Isso não existe. A fé, ela vai nos dar forças e condições para lutar na certeza da vitória final. Nós vamos lutar até o fim, porque sabemos que estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A fé não isenta um crente de problemas. Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de dizer para vocês, e vocês sabem: não entre para a igreja se você pode viver fora dela. Não entre. Você pode viver fora dela, viva. A igreja não precisa de você. Deus não precisa de você. Se hoje você louva a Deus, Deus tem serafins. A palavra serafim no hebraico significa ardente em louvor, superior a todos nós. Deus tem anjos melhores do que nós. Servir a Deus é um privilégio que Ele nos dá.
E muita gente joga fora esse privilégio, não quer. Então, a vida do povo de Deus sempre teve suas dificuldades. E certamente nós, como pais e avós, hoje eu já sou avô, nem tudo que nós planejamos sai da forma como nós desejamos. Eu vou pegar um exemplo, quando José trouxe os seus filhos para Jacó abençoá-los, Jacó lembrou que quando Deus o escolheu para herdar a bênção da primogenitura, o mais velho era Esaú. Esaú deveria receber a bênção, mas o soberano Deus escolheu a Jacó. Isso é doutrina da eleição. Os crentes verdadeiros, todos aqui que são membros aqui, sabem que nós fomos eleitos quando? Nossa igreja sabe disso, aqui é bem doutrinado, povo. Então, Jacó sabe que ele foi o escolhido. E quando ele vai abençoar os filhos de José, José chega e coloca pela ordem lá. E Jacó cruzou os braços. Por quê? Porque a mão direita foi sobre Efraim, que estava à sua esquerda, e a mão esquerda foi sobre Manassés, que estava à sua direita. Mais uma vez, o mais moço predominando sobre o mais velho. Jacó fez com que os seus netos passassem e recebessem a mesma bênção que ele recebeu. Efraim, o abençoado, andou nos caminhos de seu pai José, com temor e retidão diante de Deus. Eu vou repetir: Efraim, abençoado, andou nos caminhos de seu pai José. Agora preste atenção que a coisa vai mudar. Mas dois dos seus filhos, Efraim, Ezer e Eleade, se tornaram ladrões de gado. Você que perde tempo vendo as novelas da Record, eles não mostram isso. Vá para a Bíblia. Aqui está a verdade. E foram mortos pelos homens de Gate. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 7, verso 22. Nossos filhos e nossos netos nem sempre serão aquilo que planejamos. Efraim era filho de José, governador do Egito. Cresceu bebendo o leite da graça eletiva. Ele cresceu ouvindo as histórias mais comoventes e emocionantes acerca de seus ancestrais: Abraão, Isaque, Jacó. Casou, teve filhos, mas a sua história foi marcada por muita dor. Ezer e Eleade, netos de José, foram mortos pelos homens de Gate. Efraim sepultou no mesmo dia 2 filhos, uma experiência que eu ainda não tive. Eu espero que aconteça o normal, os meus filhos me sepultem. Que Deus me livre dessa dor de sepultar um filho. Mas foram mortos como ladrão de gado. Agora, por isso, Efraim, seu pai, a Bíblia diz que ele chorou muitos dias, ele sofreu muito, até que os irmãos, os outros filhos, vieram consolá-lo. Agora, já imaginaram José, depois de tudo que ele passou, escolhido por Deus para ser governador do Egito, e ele tem a consciência do sofrimento, da dificuldade que ele passa, quando ele se revela para os seus irmãos, e os seus irmãos temendo a morte, ele diz: calma pessoal, não foi vocês que fizeram mal, foi Deus que me trouxe para cá. Ele tinha consciência disso, foi a mão do soberano que o conduziu. Agora vocês já imaginaram José com toda essa bagagem espiritual, governador do Egito, indo ao funeral de seus netos assassinados como ladrões de gado? Essa é uma prova, queridos, que na vida nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair como planejamos. A nossa caminhada de fé não garante fidelidade e retidão aos nossos filhos e aos nossos netos. Nós fazemos a nossa parte, mas eles devem buscar o Senhor. Eles devem converter-se ao Deus de Israel. Eles devem se curvar diante do senhorio do Senhor.
Não pense, você que é filho, você que é neto, você vai ser abençoado, vai ser bem sucedido por causa da fé do seu pai, fé da sua mãe, fé do seu avô. Esqueça isso. A salvação ela é individual, deve ser buscada por cada um de nós. Claro que existem bênçãos coletivas para a família, mas eu estou falando de salvação individualmente. Então, na nossa caminhada de fé, diante das adversidades da vida, só nos resta confiar nos planos do Senhor. Por isso Paulo faz um desafio: esqueçam as decepções passadas. Mãe, esqueça as decepções passadas, prossiga para o alvo. Agora façam isso com alegria. Paulo pede isso várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos ao Senhor. Existe um escritor na sua casa que ele diz assim: só fica muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. Só fica muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. E Efraim sofreu tanto pela perda de seus filhos, chorou tanto, que ele não conseguiu ver sua filha Será construindo cidades e se tornando uma mulher próspera dentre os seus empreendimentos. A filha de Efraim se tornou grande empreendedora, fundou cidades, 1 Crônicas 7, 24. Mas ele estava tão envolvido com a mágoa, com a dor, chorando a morte de seus filhos, que não viu sua filha elevar o nome da família. Mãe, 80 anos não é para qualquer uma. Poucos chegam a essa idade com saúde, disposição e principalmente com as portas abertas da casa do Senhor para poder entrar. Espero que o salmo que a senhora leu se torne uma oração para a sua vida, que a senhora habite a casa do Senhor ainda por longos anos. Até aqui o Senhor lhe ajudou, o Senhor lhe protegeu, Deus cuidou da senhora, mas a vida segue, mãe. E a minha oração é que seus dias sejam de alegria e paz, até o dia que o Senhor venha chamá-la para estar com Ele. Portanto, a palavra do Senhor para a senhora hoje, viva com alegria. E essa alegria, ela tem 3 pontos básicos. Eu sei que os meus amigos, pastores que veem os meus vídeos, às vezes eles cobram uns pontos homiléticos. Eu vou dar 3 pontos aqui, Oswaldo. Em primeiro lugar, alegria na salvação. A maior razão para nós nos alegrarmos hoje é a sua salvação em Cristo. Jesus Cristo disse que de que adianta o homem perder o mundo inteiro e ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você ser bem sucedido nessa vida, você achar que está se satisfazendo a sua própria carne e você perder a sua alma. Eu tenho dito para vocês aqui que um dos grandes erros dos seres humanos é que eles sempre acham que vão ser salvos por suas obras. É quando eles vão quebrar a cara. Porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras diante de Deus são reputadas como trapo de imundícia. Esqueça suas obras. Só há um caminho, uma verdade para ser seguida, uma vida para ser vivida, que é Cristo. A senhora foi escolhida, mãe. A senhora foi resgatada do poder do diabo, da carne. A senhora foi resgatada da condenação eterna. Esse fato deve encher os nossos corações de gratidão e alegria, e deve lhe dar coragem para continuar batalhando pela fé, que ela foi entregue aos eleitos apenas. Não foi para todo mundo. Se um dia você ouvir alguém dizendo aí que você tem fé, esqueça, a fé ela é dom de Deus. Dom, no original, é presente. Original grego, um presente. Presente não se dá para todo mundo. Deus deu esse presente para os seus escolhidos. Em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo nos desafia a nos alegrar sempre no Senhor. Ele disse: vivam com alegria. Então, mãe, viva com alegria por ser salvo, por desenvolver essa salvação, por levar essa salvação a outros. Em segundo lugar, alegre-se na presença de Deus. Estar na presença do Senhor, estar na casa de Deus, é uma fonte inesgotável de alegria. Poder
estar aqui, poder chegar aqui livremente, ir livremente à presença de Deus, é um privilégio que nem todo mundo tem. Tem gente que pensa que ele baixa a cabeça, fecha o olho, dobra os joelhos, vai orar e Deus vai ouvir. Não, queridos, você está equivocado. O povo precisa conhecer mais as Escrituras, gente. João 9,31, Jesus disse: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Ou seja, não adianta orar, porque Deus não vai ouvir qualquer pessoa. Em Provérbios 28,9, o sábio Salomão diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Se você não quer seguir os caminhos do Senhor, se você não quer converter-se ao Senhor, se você vive nos seus próprios caminhos, todas as vezes que você curva a cabeça, orando, pensando que está sendo ouvido, isso é uma abominação ao Senhor. Então, mãe, ser ouvida por Deus, saber que Deus está com a senhora em todos os momentos, deve trazer conforto e segurança para o seu coração e para a sua alma. Ele cuida da senhora, ele fortalece a senhora, ele guia a sua igreja, ele põe provas, mas ao mesmo tempo ele nos faz vencer com alegria as adversidades da vida. No Salmo 16, verso 11, Davi canta, é um cântico de Davi. Ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Por que mão direita? Porque quando o sacerdote ia abençoar o povo, ele levantava a mão direita. A mão esquerda é a mão do juízo. Terceiro lugar, alegria na esperança futura. Como cristãos, nós temos uma esperança de vida eterna com Cristo na Nova Jerusalém. Isso deve alimentar a nossa vida a cada dia. Então, alegria na salvação, alegria por poder ir a Deus, estar na presença de Deus, servir a Deus, e alegria na esperança futura. Alegre-se. Existe uma nova vida para ser vivida em Cristo no futuro. A esperança, mãe, nos dá alegria, mesmo quando nós estamos diante dos piores desafios da vida. Sabemos que no final Deus cumprirá todas as suas promessas e nos dará uma alegria eterna em glória eterna. Certamente nós não vamos ver ela descer, mas nós vamos entrar nela quando a Nova Jerusalém descer da glória. Tem gente que pensa que crente vai morar no céu, né? Não vai morar no céu, isso aí é ideia de testemunho de Jeová, tá? Para os que já morreram, estão no céu. Isso é um privilégio. Por isso que eu sempre digo para vocês que eu não quero ser arrebatado, eu quero morrer. Eu quero ver como é lá em cima. Aí quando Cristo voltar, Ele vai trazer com Ele os que já morreram, os que dormem, diz Paulo. Mas aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, eles não terão oportunidade de estar no céu. Eles vão ver a Nova Jerusalém descer e adentrarão nela. Em Romanos 15, verso 13, Paulo diz para a senhora mãe: o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus continue enchendo o seu coração de alegria. E eu quero concluir dizendo para a senhora o seguinte: texto base que eu usei para essa reflexão, e eu deixei ele de lado, eu estou trazendo ele agora, diz: ouvi-me, ó casa de Jacó. Ele está falando para a igreja, está falando para o povo de Deus, da qual a senhora faz parte. Então essa palavra também é para a senhora. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Isso é para os crentes, isso é para os santos. Vós, a quem desde o nascimento carrego nos braços, desde o ventre materno. Eu duvido que a senhora jamais imaginaria que a senhora chegaria aonde chegou e até aqui. Para quem conheceu, como eu, as barrancas do Solimões, as quais quebram e caem todos os dias, e
conversando com os antigos, naquela época, o rio era bem estreito, se atravessava com facilidade. Hoje em dia não, ele é bem largo. A Ilha da Paciência, onde nós praticamente nascemos, não existe praticamente mais. Hoje é uma pequena faixa de terra. Mas Deus trouxe a senhora para cá, porque Ele carregou a senhora no braço, desde o ventre materno. O local onde a senhora disse que a senhora nasceu, nem o Google conhece. Nós tentamos descobrir, fizemos uma investigação e ninguém sabe. Talvez as águas já levaram, mas a senhora está aqui. E se a senhora está aqui em terra firme, em terra seca, é porque Deus, desde o ventre materno, carregou a senhora nos braços. E mais, continue confiando no Senhor, porque até a sua velhice, Deus vai ser o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ainda, quando aparecerem os cabelos brancos, eu sei que tem um pessoal que disfarça. Eu sei que tem uma turma que gasta tinta com a senhora. Um dia alguém me perguntou, por que você não pinta os seus cabelos? Uma das coisas que mais eu sonho é ver esses cachos todos brancos. E eu vou jogar tinta na cabeça para ele. Esse pessoal que bota tinta na cabeça, um dia eu estava jogando com... E o sujeito que eu estava marcando, eu acho que ele pintou o cabelo, só que ele deve ter usado uma tinta daquela barata. Começou a chover, e eu marcando ele do lado dele, quando eu olhar, aquele negócio tudo preto descendo aqui assim. Eu falei para ele vai assistir o vídeo, ele vai ficar, Jacó? Falei, Jacó, que tinta foi essa que tu usaste? Base d'água. Mas a Bíblia diz ainda até as cães, até os cabelos brancos, eu vos carregarei. Deus vai carregar a senhora, mãe. Ele diz, eu já tenho feito isso, e levar-vos-ei, pois, e os salvarei, levar-vos-ei para a glória eterna. Que Deus nos abençoe. Que venham mais 80, eu não vou estar aqui, para a glória do Senhor.